Ufa, hein, gente? Vamos começar esse programa então falando o quê? Da semana do governo, né? Porque teve de tudo, gente. Teve bilhetinho institucional para responder à imprensa gringa, teve gafe sobre juros, sobre a independência do Brasil, teve visita à musa do Gabriel, Cristina Kirchner, tem BRICS esvaziado, tem discussão com o Milei no Mercosul. Olha, mas tem coisa, hein? Vamos começar então pela resposta do governo à revista The Economist, que é uma das publicações mais importantes do mundo. No último domingo, o que aconteceu? A The Economist publicou um artigo que dizia o óbvio, que o presidente brasileiro não tinha perdido popularidade só no Brasil, perdeu também, ou vem perdendo, influência no exterior. De acordo com o texto, Lula tem adotado uma postura cada vez mais hostil ao Ocidente. E a maior prova disso foi a reação do Itamaraty ao ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã. A The Economist citou que, nessa ocasião, o Brasil ficou em desacordo com todas as outras democracias ocidentais e que, ao apoiarem os ataques, Então, ou elas apoiaram os ataques ou apenas expressaram preocupação, mas não condenaram os Estados Unidos. Sabe por que eu me prendi no momento do texto ali, quando eu li Democracias Ocidentais? Porque, assim, para boa parte do Ocidente, o Brasil mal é ocidental, né? A América Latina perdida ali. Exatamente. É uma outra definição. Aí eu fiquei pensando nisso e me perdi toda. Até aí tudo bem. Tá. Né? A gente está falando aqui de um artigo numa revista reconhecida mundialmente, que não traz nenhuma mentira, mas traz opiniões, traz análise. Isso se chama imprensa livre. E aí, o que os governantes têm que fazer quando eles são criticados pela imprensa? De preferência ouvir, mas também não é obrigado a ouvir, não, né? Cada um faz o que quer. Agora, não é papel do Ministério das Relações Exteriores ficar respondendo por carta a órgão de imprensa estrangeiro. Definitivamente. Né? E foi isso que aconteceu. O chanceler Mauro Vieira mandou uma carta para a redação da The Economist dizendo que o Lula sustenta com coerência os pilares da democracia, da sustentabilidade, da paz e do multilateralismo. E que, para humanistas, o respeito à autoridade moral do presidente Lula é indiscutível. O Brasil... Você comentou no texto que não é papel do Itamaraty das Relações Exteriores fazer esse tipo ficar de respondendo. troca-troca de bilhete. E cadê Sidônio, então? Que deveria estar na comunicação. Estava fazendo reunião com um blogueiro, tipo Ana Paula Renault, muito melhor. Isso, muito porque melhor. Perderam o Gil, né? O Gil do Vigor. Gil do Vigor. Eles perderam quem sabe ver economia. É verdade. Né? E o Gil é economista, né? Não tem influenciador economista, acho, na equipe lá do Sidônio. Não. Mal tem influenciador. Mas se o Mauro Vieira estava preocupado com a reputação internacional do seu chefe, Lula estava mesmo curtindo as celebrações do dia 2 de julho na Bahia. A data é celebrada anualmente no estado como símbolo da expulsão dos últimos portugueses aqui do Brasil. E Lula, que foi no evento pelo 4º ano seguido, vai decretar a data como segundo dia da independência do Brasil. Mas torcedores e feriadores, calma. Muita gente criticou, dizendo que ia criar mais um feriado para o Brasil, blá, 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 etc. Não é, gente. A data só vai entrar para o calendário oficial do país, mas fique tranquilo que você ainda vai ter que trabalhar nesse dia. Mas tá? ele cogitou, não se tá? preocupem. Cogitou, sim. Ele cogitou que fosse feriado, mas aí não no tá na máximo hora. um home office, para quem é agraciado. No Rio, provavelmente, ponto facultativo. O Olodum na rua. Com certeza. O Olodum na rua. E aproveitando o ensejo de quem trabalha versus quem não trabalha, outra coisa que chamou a nossa atenção nessa visita do Lula à Bahia foi essa foto aqui muito bonita que a gente vai mostrar agora. Em campo. Isso. Taxação. Olha como é que a Janja estava Quem orgulhosa. estava perguntando de Janja, eu. Tá aí, lá. ela foi à Bahia. Taxação do Você super já rico. foi à Bahia, já não. Olha só, Vá. quando ele fala super ricos, ele está se referindo a quem usa sapato Hermenegildo Zenha ou não? Não. Acho que é não. aquele rico
Eu adorei que essa semana no Twitter tava toda, né, a militância assim, quantos bilionários você conhece? Nossa, tava muito. Tipo, sobre a preocupação, etc. Mas acho que não inclui, né, porque eles falam daquelas 140 mil pessoas no universo de 220 milhões de brasileiros Isso. que controlam, né, uma quantidade... Só falar um negócio pra essa infinita galera de que acha dinheiro. que isso vai mudar alguma coisa. O rico, super rico, esses 140 master ricos, eles não estão muito preocupados com questão de taxação, porque eles conseguem fugir da taxação assim de uma forma quase que instantânea. O dinheiro não tá nem no Brasil. Tecnologia! Quem tá mais preocupado com taxação é aqui, ó, A classe média. a classe média trabalhadora. O super rico, Blaster rico, ele foge da taxação. Assiste o nosso Isso que eu ia talk dizer. com a Duquesa de Táxi. Que ela explica isso de uma maneira muito didática. maravilhosa. Não sobre existe. Na teoria é tudo muito bonito, né? Mas na assim, prática é a difícil. gente isenta de imposto empresa que está instalada aqui, que não tem como fugir, É isso. mas a gente quer desoneração da super folha. taxar pessoas físicas. E a coisa já provou que quando ela é interessante para o país, eles conseguem trazer o dinheiro de volta, que foi aquela... Aconteceu já tem uns anos, lembra? Quando o pessoal que tinha dinheiro em offshore Sim. foi liberado pelo sim, governo sim, para sim. trazer o Aham. dinheiro Não de foi? volta. Eu acho que ou foi Dilma ou foi Temer já. Não lembro. Para trazer de volta o dinheiro que estava no exterior, porque qual foi a conta que eles fizeram? Essa galera tá colocando dinheiro lá fora para não pagar imposto aqui dentro. Isso. Eles não vão trazer o dinheiro para cá se quando eles trouxerem a gente disser, me dá 60%. Óbvio que não. Vamos reduzir o valor do imposto para trazer de volta, para repatriar essa grana. E aí essa grana aqui passa Vai ser a pagar movimentada, imposto, óbvio. E movimentar a economia. É a França que é o grande exemplo, né, de país que tentou fazer isso de modo bem contundente e todo mundo se tornou cidadão russo na sequência. Mas daí você vende uma ideia que é muito mais complexa de ser pensada, né? Porque quando você fala, vamos taxar os super ricos, o que a gente tem? Invasão do Banco Itaú. Ai, gente. Olha que pessoal esperto. O Eu não MTST com apoio do Boulos mas e aplauso. Eu não entendi. Por que tem que... segundo ele, o povo está dando o recado. Foi. Está mostrando a sua voz. Aqui está o povo sem medo de lutar. Ali na recepção do prédio do Itaú. Que custou 1,5 bilhão tava e meio muito frio. da aí não Faria dava Lima. pra ficar na rua. Paulista. Então eles Faz entraram sentido. ali na recepção. Eu não sei, isso pra mim soa como aqueles protestos na Europa em que jogam tinta em obras famosas, que isso, todo a gente mundo sempre sabe fala. que são protegidos, não Faz vão um jogar. barulhinho. E só irrita muito as pessoas. Sai na Isso, mídia, porque- viraliza. Isso. E O não é Boulos nada pode contra a falar. pauta, né? Vivemos numa democracia, cada um defende o que quiser, mas aí tem que ser nos agentes certos. Quer dizer, o Itaú certamente não é o lugar para você protestar pelo imposto sobre grandes fortunas. Ok. Até porque o dono do banco é amigo de vocês aí, MTST. É Faz verdade. filme aí sobre ditadura e tal. E comprou Não. o Oscar pra gente. Oh, Tem a Petra Costa também. Faz um monte de coisa interessante. É. Levantando pautas da esquerda. São ricos do bem. É isso. E sabe quem falou isso? Não é a gente não, Gessé Souza. GC, na entrevista também, que Que é deu ao muito Rivotal. bom. Aqui no Rivotalks. Tem um Pode ou outro assistir. ali que sente uma culpa cristã e aí resolve retribuir a sociedade. Exatamente, entendeu? Segundo ele, faz pouca onda, mas assim, alguma coisa pelo menos, né? Exatamente. Bom, gente, aí depois de passear na Bahia com sua plaquinha, né? Ê, viva! O presidente voltou a Brasília para lançar o Plano Safra 25-26. Acho que eu vou levantar. Não, vai não. Porque vamos explicar o que é o Plano Safra aqui, para quem não sabe. É o programa anual do governo federal que disponibiliza crédito rural com juros subsidiados para quem? Produtores rurais. O plano desse ano contempla 516 bilhões de reais, com B de batata, que vai ser plantada,
para o agronegócio e 89 bilhões de reais para a agricultura familiar. O objetivo é financiar o custeio, a comercialização, o investimento nesse setor, que é uma máquina fundamental para o crescimento desse país, como a gente bem sabe, né? Não é? Pois é. E o plano desse ano já veio cheio de crítica, né? Porque apesar do montante desse ano ser maior do que o do ano passado, na prática, em valores reais, corrigidos ali pela inflação, teve uma redução nesses valores destinados em 2020 para o plano 25-26. E não é só isso não. Com a alta da Selic, hoje em 15%, o governo precisou encarecer aí o custo do crédito para a safra atual, já que na divulgação anterior a Selic estava em 10,5% ao ano. Aí o Lula ouviu todos esses números, 10%, Selic, não sei o quê, milhões, tá, e falou o seguinte, escuta. Uma coisa, Haddad, que você precisa falar mais, e nós precisamos falar mais, porque aqui a gente fala muito na taxa de juros. Taxa de juros, taxa de juros. Todo mundo fala taxa de juros. Todo mundo fica olhando o aumento da Selic para dizer que o mundo está uma desgraça por causa da taxa Selic. Eu vi a apresentação do Paulo Teixeira e eu vi lá uma quantidade de juros de 3%. Juros 2,5%. Aliás, acho que a taxa mais alta que eu vi aí foi 5%. É 14%. É importante registrar que uma taxa de juros a 5%, numa inflação de 5%, é taxa de juros zero. Tecnologia! É importante lembrar que uma taxa de juros a 3%, num país com a inflação de 5%, significa menos 2%. É menos que juros zero. Isso. É o banco te dando dinheiro. Isso está permeado para toda a agricultura familiar. Se você for olhar a agricultura empresarial, também as pessoas se queixam. As pessoas se queixam, mas a taxa de juros está muito cara. Pois bem, se você pegar um juro a 14% ao ano e você descontar 5% de inflação, esse juro vai ser 9%. Olha só. Matemática simples. Está longe de ser a taxa Selic. Opa. Então é importante que a gente aprenda a falar essas coisas para as pessoas se darem conta de que os nossos bancos estão fazendo aquilo que historicamente não se fazia nesse país. Eu não sei se os bancos ficaram felizes ou tristes. Eu acho que ninguém entendeu. Alguém soltou depois um comunicado, porque às vezes é importante, não ocorreu, né? Não ocorreu. E nessa daí o Sidônio tava. Ah, gente, de humor, né? Só que é de... Bom. Tá, vamos lá. Pra quem tinha saudade, então, dos discursos da Dilma, né, tá aí. Mas Só a que... Dilma, ela ainda falava alguma coisa com sentido, mesmo sem conseguir falar. O dobro do metade do... Aqueles 40% de 20%. Na hora ela a gente chegava. não entendia nada. Mas depois você parava pra analisar, tinha algum sentido. Ela só ali. não conseguia falar. Ela não tinha um problema. articulação. Um método falho. É isso, faltou total. assinar o método falho da Cecília, né? Isso aí que o Lula fez foi uma matemática do delírio, sem contar na parte da hipocrisia, porque um presidente que passou a primeira metade do seu mandato espinafrando o Banco Central por uma Selic na casa dos 13%, hoje com a Selic em 15% ele aparece com esse tom professoral, quase filosófico, né, dizendo que a gente precisa rever o debate. A verdade é que o problema do Lula nunca foi com os juros, mas sim com o Campos Neto. Verdade. Nosso eterno Bob Fields grandson. Só que a realidade não se deixa enganar por narrativa delirante. Economia é ciência humana, mas é matemática também. O presidente fez um raciocínio simplista para manter aqui o decoro e não usar um termo que já me fez ser demitido de outro trabalho, descontando a inflação das taxas de juros do plano safra, que não são também aquelas que ele disse que eram, são mais altas do que aquilo ali. Como se ele estivesse fazendo uma conta de padaria. Então é a versão petista da economia, né? Você desconta a inflação e pronto, tá tudo certo. Ignora spread bancário, né? Mero detalhe, como se a Selic não tivesse impacto direto também sobre a dívida pública, sobre o custo do crédito, sobre o investimento privado, sobre as taxas do próprio plano safra, que a Cecília mencionou, que estão mais altas por causa da Selic, e sobre também, claro, a confiança dos agentes econômicos. Então você vai lá, você diz o que você quiser dizer e
Não, e assim, ele tá É falando tudo ali história. no Plano Safra e escritando. Gente, olha, hoje vai ser Hoje vai ser especial. isso, gente. Mas assim, ele esquece completamente, por exemplo, Gabriel, quem faz o quê? Quem toma no rotativo. Quem toma no rotativo, que no Né? Brasil é 400% ao ano. E aí você entende o toma do rotativo Como quiser. como você quiser, que a gente vem tomando no rotativo horrores. É o que a gente mais toma no rotativo, né? Sem É uma consentimento, coisa... E sem né? consentimento. Sem Ele consentimento. esquece cartão de crédito, ele esquece tudo. E aí, diante dessa loucura toda, o Mauro Benevides Filho, que é vice-líder do governo na Câmara, ele vai apresentar uma PEC para deixar o Banco Central um pouco menos autônomo. Só que aí é na mão de quem? Na mão do Congresso. Ele quer de novo autorizar isso. que o Congresso possa convocar o presidente do Banco Central para explicar tecnicamente as decisões de política monetária da instituição, sendo que eles já fazem isso nas atas, né? Mas tudo bem, ele quer explicar ali no tete-a-tete. Só que o grave, até aí tudo bem, vai, você poder convocar. Eu acho Isso. estranho você não poder também convocar o presidente do Banco Central no Congresso. Ele quer que possa, mas não só isso. Não é só na hora de aprovar para entrar, né? Isso, ele quer saber por que a taxa de juros está a 15% e não a 12%, por exemplo. Isso está explicado lá na ata, mas Mas a ata é difícil de ler. Mas é complicado, gente. o Isso. problema é que nessa PEC vai estar proposto também que caso a resposta seja considerada falsa ou Até porque o pessoal insuficiente, entende muito de economia. Ele até Domina, sim, né? eu acredito na intenção boa do Mauro Benevides Filho, mas ele tem 512 colegas que não são tão... Futuramente 518. Exatamente. Que o cara possa ser enquadrado em crime de responsabilidade se a explicação dele não for considerada satisfatória pelos parlamentares. Mas é satisfatório, Não dá, é um conceito não dá. muito Não amplo, pode, né? né? A Aí você palavra é acaba. satisfação. É isso. Entendi. E E aí- rotativo. E autonomia. Tomando no Tá rotativo. puxado. Aí pra é todo 18 lado. mais, Seguiremos gente. Aí já tomando no vamos rotativo. aqui seguindo, então. Vamos deixar um pouco o agro pra lá, gente? Vamos falar de Porque coisa ele boa? não importa, né? O Não. agro. Vamos falar de coisa Não. boa. Vamos falar Vai. de coisa boa. O bis. O BRICS, gente, porque neste fim de semana vai acontecer lá no Rio de Janeiro uma cúpula do bloco, mas que tem tudo para ser completamente desfalcado. Um erro. Eduardo já tá lá na frente. Né? Não, hoje ele tá comemorando com Vera. É verdade. isso. Ainda Só vai bem que poder não foi ir amanhã. concomitante. Só vai Isso. poder ir amanhã. O presidente chinês Xi Jinping não virá ao Brasil por questões de segurança. Ué, mas Rio tão seguro? Eu não também estou acho. entendendo. Os fuzileiros estão até na rua que eu sou. Mas o ponto dessa vez da segurança é lá. Ih. Não é aqui, não. Já que o mundo, lá para os lados dele, como disse Gabriel, realmente não está lá muito seguro. Tem aquela coisa de ter que passar em cima da Síria, Tá às um vezes. pouco inconstante, É porque Passar ir pelo bem. Pacífico não é viável. Não dá. Ainda não Bem-vindo. criaram uma ilhota ali É para muita abastecer. gente, né, no avião. Não é bem-vindo. Mas isso não é um mero detalhe protocolar. É um sinal claro de que a cúpula do BRICS está muito longe de ser o evento geopolítico histórico que o governo tentou vender. Só é prioridade mesmo para quem está aqui nesse país tupiniquim. Né, quem tá organizando. Pra Dilma, que é presidente. É, Dos boa. BRICS. Ela até tentou. É, mas não Não rolou. né? Você vai contar. O presidente da Rússia, o Vladimir Putin, participa apenas por vídeo, o que é compreensível do ponto de vista legal, já que ele é procurado pelo Tribunal Penal Internacional e o presidente Lula não consegue garantir que ele não será preso ao pousar aqui nesse lugar. Já pensou? Você pousa Que lá citou, no galeão, né? aquele cheiro daquele esgoto horroroso e você ainda é preso. Não dá. Não dá. Fica no Kremlin. Você falou que o encontro vai ser do Bis, a Lacta podia patrocinar, né? Poder ficar a dica, gente. Distribuição de Bis. Liberada. Mas olha só, essa reunião, gente, tá tão em segundo plano que própria de uma lenda, sim, Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, tentou impor um tema central: a criação de um sistema de pagamentos alternativo ao dólar. Mas nem isso ela conseguiu andar. E a gente vai falar de dólar logo mais. O assunto, gente, não está na pauta oficial, deve ficar de fora do comunicado final da reunião.
A Rússia queria, a China também, mas os outros países, incluindo o próprio Brasil, não quiseram se comprometer com essa pauta, né? Porque é difícil. Ou seja, nem com pressão do eixo autoritário e nem com o entusiasmo de Dilma, a tal moeda dos BRICS consegue virar uma alternativa relevante. Imagina, vai ter a foto de quem na cédula? Do presidente do Irã, que não vem também. Isso, esse tá difícil de ver. Difícil. Nem os próprios iranianos sabem onde ele tá. Pois é. Aí só o Cristiano José Campos fez uma brincadeira aqui no chat, mas eu acho que vale a gente falar dela. Ele falou, o Xi Jinping não vem por causa da Janja. Não me falta nunca vontade de criticar a primeira-dama desse país por tudo que ela costuma fazer. Por onde? Em nosso nome, aqui no Brasil e no exterior. Mas essa foi uma análise que repercutiu muito nas redes sociais de uma grande jornalista da imprensa tradicional, dizendo que certamente tinha a ver essa não vinda do Xi Jinping para cá com o incidente do TikTok que ocorreu. Usa Caneca-Long? Eu vou deixar o seu critério. Gente, né? Vamos lá. O Xi Jinping não faz diplomacia com base no que disse a primeira-dama do Brasil num jantar de Estado. Foi uma gafe, a gente falou disso aqui. Mas não é assim que se faz. Não, é uma gafe, é feio para o Brasil. O Brasil não precisa desse tipo, né? Mas política internacional não se faz dessa maneira, menos ainda quando a gente está falando do presidente do segundo país mais importante do mundo, ou primeiro, a depender ali da ótica sua análise, de quem vê. Mas foi nesse contexto diplomático que o presidente Lula assumiu ontem a presidência do Mercosul. E não. Outro bloco que tem andado de muleta, cuja grande promessa é, olha só, um acordo de livre comércio com a União Europeia. Mas vale dizer que foi feito o acordo do chocolate. Teve, o chocolate pode ficar mais barato no Brasil, depois de 8 anos de negociação. O chocolate fique mais barato. Talvez. Mas esse acordo em questão é aquele mesmo que está sendo negociado há 20 anos. Começou com mais de 20 anos, que começou com o FHC. Nossa! Ele nunca sai do lugar por falta de coragem e da liderança dos dois lados dessa questão. A cerimônia foi em Buenos Aires e teve o presidente Javier Milei como anfitrião e rolou até um abracinho. Olha que bonitinho. Eles que se odeiam. Olha a cara de simpático do Milei. Quanta samambaia, né? Opa, vem cá, presidente. Olha o argentino Olha muito empolgado com o abraço. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer, que alegria. Nessa reunião teve problema de translation. Não, porque feijão é feijão e vamos lá. E aí, como tudo na vida é equilíbrio, aquela história, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. Depois do abraço em Milei, Lula correu para casa de quem? Da ex-companheira e ex-presidente. Da ex-companheira, não, da companheira e ex-presidente argentina, Cristina Kirchner, que mulher. Onde ela cumpre injustamente uma prisão domiciliar. A reunião foi marcada por um forte esquema de segurança, já que o local está isolado e a Cris não pode receber apoiadores ali nos arredores da residência dela, no bairro de San José, na capital portenha. Depois da reunião teve até fotinho. Olha que coisa mais bonitinha. Ela até fez assim, uma coisinha. Olha só, é pena? Não, jamais. Não é possível que você ache essa mulher bonita, Gabriel. Ela tem o savoir-faire. Aonde? Na unha? Não, essa tem uma coisa. 72, ela tem 72 anos. É a idade alvo do Gabriel. Mas olha, tão bonitinha, discreta, nem parece que tá com tornozeleira. Né? Não por isso que foi plano Rolex. Americano. Exatamente. Aquele eu gostei muito bottom da ali é de quê? Parece câncer de mama. Eu não sei do Não. que Parece. é. A campanha do câncer de mama. Parece o símbolo da empresa de mudança que fez a mudança pra gente. Né? Será que é o olho grego? Parecia esse microfone aqui, né, também. Pode ser, não sei. O terno dele tá bem cortado e eu gostei muito da estante da Cristina. Parece até daquele, como é que é? Ariel Palácios. Que devem ser vizinhos. Não, ele mora perto do cemitério, São José é mais pra baixo. Agora, você sabe que essa foto dela, essa posição dela, na Casa Rosada, tem uma pintura
da Evita Peron, que ela tá nessa posição. Como queríamos demonstrar Peron. apenas grandes mulheres poderosas que fizeram muito pelos seus países. Sabe? Ai. Quem perguntou? Quem O Cristiano perguntou o perguntou, quê? Gabriel é tarado em coroa? Só falo com a autorização do meu advogado. Isso. Que no caso é minha mulher, então é melhor eu não Então é falar. melhor. Método Cali. Método Cali. Mas a Cristina, puxa vida, tá ali, muito tá bem. indo Tá ali. muito bem. Bom, depois da visita, a Cris publicou um texto nas redes sociais agradecendo Lula e contestando a decisão da justiça. Ela também disse que Lula também foi perseguido e que também usaram a guerra jurídica contra ele até prendê-lo. E que ele retornou com o voto do povo brasileiro de cabeça erguida e por isso a visita era muito mais que um gesto pessoal, mas um ato político de solidariedade. Com certeza. Lula, por outro lado, não deu declarações depois do encontro. Melhor evitar. Eu acho que ele estava impactado mesmo com a beleza. É claro! É claro, aham. Uma mulher potente. Ó, só pra vocês saberem, o Itamaraty tava nem passando Wi-Fi com esse encontro, porque eles achavam que podia melar ainda mais a relação com o Milei, tá? Tem nada a ver com a beleza da E mulher. foi a primeira visita, não só internacional, como primeira visita de caráter pessoal mesmo. Até o Lula ir visitá-la, só estavam permitidos os advogados e os familiares. Isso. Aí ela própria pediu para a Solicitou. justiça e eles autorizaram. A justiça deu aquela colher de chá, Porque né? também, né, É. o presidente do Brasil quer visitar a tia, deixa visitar a tia. Exatamente. Vamos só para uma rodadinha de superchat antes da gente seguir aqui. Aline Maria. Maravilhoso. Em defesa de uma mãe que só veio para o Brasil porque a empresa ganhou terreno e isenção fiscal por 500 anos. Se não fosse isso, vocês não me conheceriam. Eu não entendi. A mãe dela veio para o Brasil. Eu acho que a mãe da Aline é portugue- alemã. Ah, é alemã? Não é Não portuguesa? sei, ela não sabe? mora na Alemanha? Mora, mas Ya. o marido dela é alemão. É, por causa disso? Ah, se bem que o nome dela se escreve com H, né? Mas será que é o nome do marido? Não, o nome O dela. Aline o Aline? Aline. Ah, então Não é, pode. Aline? Depois você explica, Aline. É, fala aqui Tá. pra gente lá Quem no teve Telegram. isenção fiscal por 500 anos? Isso é meio que crime, não explica não. Não, se você quer manter Eu isso acho- aí, não explica. Eu acho que é 500 anos, entre aspas. Só se for o Laudêmio e ela é neta de Dom Pedro, que até hoje eles ganham. Ou Pedro Álvares Cabral, 500 anos, né? Ih, tranquilo. Tranquilo. Ai, gente, Isso, vamos. gosto. Fábio Henrique, Rivo 18+, foi maravilhoso, obrigada por me dar bola. Ele Obrigada, tem grandes Fábio. histórias. Tem grandes Mas é que você histórias. tá batendo um E é bolão. daqueles que assume no grupo do Telegram depois que foi ele que Maravilhoso. mandou. Porque é que a autenticidade, a gente gosta de gente Lógico. assim, tá certo? Com vergonha agora Mais do algum? passado. Não, podemos Por seguir hora é então. isso. Aí, beleza. Voltamos ao Brasil, então, porque a relação do governo com o Congresso tá, assim, eu acho que complicada é uma palavra muito simples, Gabriel. Uma grande merdança. Mas tá. Apesar do Congresso ter aprovado algumas coisas para atenuar a situação, e a gente vai falar delas daqui a pouquinho, calmem, a treta do IOF vai escalar agora para onde? Para o Supremo Tribunal Federal e adicionar mais um componente grave para essa crise toda. E uma outra forma de retaliar foi a decisão do presidente de não sancionar e nem vetar o projeto de lei que aumentou de 513 para 531 o número de deputados na Câmara. Pela lei, o presidente tem até 15 dias úteis para se manifestar sobre projetos aprovados no Congresso. Então, se o Lula mantiver o silêncio, o texto é aprovado automaticamente. A chamada sanção tácita, que é um jeito do executivo manifestar que é contra um projeto sem necessariamente vetar esse projeto e acabar complicando sua relação ali com o legislativo, né? Aí passa a ser obrigatório, passa a ser obrigação do presidente do Senado, no caso Davi Alcolumbre, promulgar a nova lei em nome do Congresso 48 horas depois desse prazo. É aquela coisa. É por aí um pouco, né? Porque, assim. Não, Aí fudeu pra mim, realmente. Bem, obrigado. bem no Laura. rotativo. Foi direto, mirou no rotativo. Porque não faz a menor diferença. Nem pro povo, nem pro Congresso, né?
Não, pro povo vai fazer, no fim das contas, que a conta vai ficar cara de qualquer forma. É isso. Porque se mas o Lula... quem sancionou, tipo... Não. É um pequeno desgaste a menos que ele vai ter na imprensa. Não vão poder dizer Lula sanciona aumento de deputados, mas todo mundo sabe que ele não vetaria, tanto que não vai vetar. Então, pois mas aí também não vai ter a manchete Lula veta e banca. Exatamente. Põe o quê? Como se ele... O rotativo na mesa. Isso. E aí a questão do IOF já colocou lenha demais nessa fogueira. Então, por isso que o Lula não quer vetar esse projeto. Ele solicitou ao STF a confirmação da validade do decreto que elevou as alíquotas do IOF e também a anulação do decreto que foi baixado pelo Congresso, que barrou o aumento do tributo nesse primeiro decreto que ele baixou. Na petição, que foi assinada pela AGU, Lula pedia a concessão liminar para suspender o decreto do Congresso e restabelecer imediatamente o aumento do IOF. E, de acordo com a AGU, o aumento do IOF é prerrogativa do chefe do Executivo, então a intervenção do Congresso, quando baixou o decreto, que anulava o decreto anterior, é uma violação dos princípios da separação dos poderes. E é claro que a AGU solicitou que essa ação fosse atribuída a quem? Ao ministro Alexandre de Moraes. Uau! Né? O Xandão, que inclusive já tomou uma decisão só para me irritar 20 minutos antes do programa começar. Né? Dando uma de conciliador-geral da República, Moraes, o pacificador, resolveu sustar os dois decretos, o do governo e o do Congresso, e mandou todo mundo sentar para conversar. Vamos só passar rapidinho, porque eu vi muita gente com essa dúvida. O que acontece? O Congresso olhou para o decreto que eles botaram lá para ser pautado de emergência, de urgência. E que pegou aí, todo o governo de surpresa. Teoricamente, todo mundo foi pego de surpresa. Deus, mas por quê? O Congresso entende que é inconstitucional. Aí, o que é inconstitucional deveria ser dever do Supremo olhar. Mas aí o Congresso falou, não. IOF é para você regular negociações que estão sendo feitas. Então, tem muita gente pegando crédito, o dólar está muito alto, tem muita gente comprando dólar. Aí você usa o IOF para balizar isso. Se você usa o IOF para arrecadar dinheiro, você está usando... A intenção. Que é a intenção e que foi dita, foi expressa pelo ministro da Fazenda. Ninguém está chutando aqui. Ninguém está chutando, nem o Congresso tirou isso da cachola. Se você está usando para arrecadar dinheiro, não pode acontecer. Então, o Congresso, isso. Entre muitas aspas... Que é muita gente, né? É isso. Virou e falou assim, não. Aqui não. Você está usando um negócio aí que não pode ser para arrecadar dinheiro. Ok. Só que o governo vira e fala assim, não interessa você... conversar sobre isso. Não interessa. Eu posso fazer o que eu quiser. Como presidente, posso fazer o que eu quiser. É uma decisão minha de fazer isso. Então entende que é ficar entre a cruz e a caldeirinha? Porque de alguma forma... Os dois estão certos e os dois estão errados? Se todo decreto presidencial for sustável por um novo decreto legislativo, aí não é nem presidencialismo de coalizão, né? É parlamentarismo e dane-se. Exatamente, esse é que é o ponto, entendeu? Porque o presidente tem essa prerrogativa justamente para tomar certas medidas. Exatamente. Aí é que deu-se a celeuma, mas aí agora o Xandão falou o quê? Sentem, todos vocês. Vamos botar a camiseta da amizade. Não pode morder nem beliscar. Isso. Logo ele que é realmente o homem que vem trazendo pacificação para esse país. Graças a Deus. Definitivamente. Né? Se tem uma coisa que ele faz é pacificar.